No corre-corre da vida digital, a infância parece ter pressa. Entre filtros, likes e roteiros ensaiados, meninos e meninas encenam versões polidas de um mundo que, na verdade, ainda não deveriam habitar. O fenômeno da adultização infantil não é só sobre roupas, maquiagens ou poses. É sobre a perda silenciosa de um tempo que não volta. E quando essa encenação vira conteúdo para milhões, o impacto não se limita às telas. Ele atravessa emoções, forma identidades e redefine o que entendemos como ser criança. Hoje vamos olhar de perto esse processo, entender suas raízes e ouvir quem pesquisa e acompanha de dentro as consequências de antecipar o que deverá ser vivido mais tarde. E para isso vamos receber ela, que é filha de Janete Gonçalves Vieira Campos e do Oswaldo Ferreira Campos Júnior. Ela nasceu em Inhapim, mas mora em Caratinga. É especialista em saúde mental e em neuropsicologia. É formada em terapia cognitivo-comportamental e é psicóloga clínica com ênfase no atendimento infanto-juvenil. Seus hobbies são a corrida, os momentos em família e as viagens. Recebemos também ele, que é filho de Elaine Cristina Vieira, nasceu entre Folhas, mas mora em Caratinga. É formado em jornalismo, tem especializações em análise do comportamento aplicada, assessoria de comunicação integrada em redes sociais e gerenciamento de projetos, MBA em gestão de marketing digital e mídias sociais. E é mestrando em comunicação pelo programa de pós-graduação da UFOP. Ele também trabalha aqui na casa, repórter da UNEC TV. Seus hobbies são colorir, ouvir músicas e pintar. Daqui a pouco, logo após o intervalo, você vai saber quem são esses dois convidados especiais de hoje. O Começo de Conversa já está no ar. Olá, estamos começando mais um Começo de Conversa, um programa que você acompanha pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias digitais. Por trás das luzes, da estética impecável e das curtidas que não param, existe um bastidor que quase nunca é mostrado. O da criança que, antes de brincar, precisa gravar. Antes de errar, precisa performar. Antes de viver, precisa vender uma imagem. Essa lógica, reforçada por algoritmos, expectativas e até pela busca legítima de oportunidades, vem transformando a infância em um produto. Mas a que custo? Hoje vamos cruzar dados, histórias e reflexões para compreender quando a presença digital se torna saudável e quando atravessa a linha invisível, que rouba da criança o direito de ser apenas uma criança. Esse é o tema do Começo de Conversa de hoje, que recebe para falar sobre esse assunto a psicóloga Ingrid Rafaela Vieira Campos. Prazer te receber aqui, Ingrid. Muito obrigada. Também conosco aqui o jornalista Pablo Alves Vieira. Sempre bem-vindo, Pablo. Muito bom receber vocês aqui hoje para tratar de um tema que é emergente e que está, inclusive, em discussão no Congresso Nacional, que é a adultização infantil, Queria começar com o Pablo. Você vem pesquisando a adultização há muitos anos, Desde o início da sua pesquisa aos momentos atuais, o que você acha que mudou? Quer dizer, como que evoluiu essa questão da adultização? Então, a gente pode começar pela perspectiva de que a gente está falando de infância. E quando a gente toca em infância, a gente vê a questão de que a infância é uma construção social. Assim como a rede social hoje passa por esses fenômenos de construção no meio social. Então, quando eu pego lá no início das pesquisas que nós começamos lá em 2021, trabalhar a infância, seu desenvolvimento, que a gente vê que a infância são divididas em 4 etapas. E a gente vê que essas crianças, elas não migram, elas são inseridas em esse ambiente digital, a gente passa a ter a percepção de que a interferência dos pais, como gestores dessas crianças, é um fator de muita responsabilidade, é um fator que eu pontuo como a característica principal desses fatores de adultização. Então, durante esse processo, lá do início da pesquisa até hoje, em 2025, nós notamos que o fator de maior responsabilidade, o que faz com que essas crianças permaneçam nessas redes sociais, são a questão da parentalidade. Então eu vejo isso, cada vez mais os pais inserem essas crianças nessas plataformas, que começa ali nos seus meses de idade. Muito bem. Ingrid, como você vê os impactos dessa adultização na questão da construção mesmo desse ser, porque nós estamos falando de uma criança. Sim. Que tem uma caminhada por aí. Isso aí tem efeitos, com certeza,
psicológicos, sociais. Fala para nós sobre isso. Na verdade, primeiramente, né, quando a criança está exposta nas redes sociais, aquilo ali está sendo consolidado. Então, nas redes sociais fica, né? Então, mesmo que a criança vá se desenvolvendo ao longo do tempo, está gravado ali nas redes sociais, aquele histórico, aquilo que está sendo exposto dela. E as consequências são inúmeras, né? Psicológicas, de habilidades sociais mesmo. Criança não está sendo criança, então ela acaba convivendo mais com o mundo adulto e, acima de tudo, a criação da identidade, né? Uma criança, ela não nasce com a personalidade formada, então ela acaba que, se envolvendo muito nesse meio social e também de mídias, ela cresce com uma identidade já adultizada, sendo que criança precisa ser criança para posteriormente ter uma personalidade e uma vida adulta. Tá muito comum, né? O pai, criança pequenininha, criança com 1 ano, tá chorando, celular na mão do menino. Aí o menino fica quietinho, porque fica naquilo ali, o pai fica fazendo a coisa dele, a mãe fazendo. Daí passou para fazer diferente agora, então. Vai, meu filho, para frente grava aqui, ó. Grava uma coisa bonitinha aqui para poder... Fofa, né? Fofa, né? Fofa. Como diferenciar isso? Quer dizer, o que é aquela coisa mais pueril mesmo, fofa, daquilo que está realmente criando essa adultização infantil? Tem uma diferença, né, professor, entre a exposição de um filho através de uma rede privada, né, e um perfil privado, onde eu exponho ali algum momento em família com os meus amigos, familiares, e quando a criança está sendo um meio de monetizar e de ganhar dinheiro, né? Quando aquela criança é exposta constantemente, tudo que é feito, e as pessoas, as visualizações, elas começam a ser muitas, né? E eu perco o controle de quem está vendo meu filho, isso se torna uma problemática, né? Entendi. Então eu sei que a gente quer ali às vezes mostrar uma foto de um mêsversário, ou até mesmo de um momento legal onde o filho está se desenvolvendo, mas isso foge de um momento entre que eu estou ali postando o meu filho com uma roupa adequada, e um momento que eu estou ali expondo o meu filho tomando um banho, ou até mesmo um banho de piscina, em uma posição, em uma foto que vai ali viralizar nas redes. Então, há uma diferença, essa problemática é pela quantidade, né? E se eu estou utilizando do meu filho para poder ganhar visualizações. Também. Né? Você, Pablo, vem acompanhando também essa performance, vamos chamar assim, desses influenciadores mirins na sua pesquisa, né? Tem percebido mudança no perfil? Quer dizer, mudou a faixa de idade, estão chegando mais cedo. Você percebe também quando é que está ali porque o pai colocou ali, ou tem também aquele caso que o pai nem sabe mexer em rede social, nem a mãe, e tem o danado menino que já chega e fala mesmo. Você consegue perceber isso? Percebeu isso no seu estudo? Então, a gente percebe o seguinte, professor. A criança, apesar da gente ter a percepção de que hoje, em 2025, a gente tem já teve o primeiro bebê que faz parte, então, de uma geração alfa, né? E a gente criou aquele pensamento ilusório de que as crianças são nativas digitais. É um termo muito mal fundamentado e que a gente não avalia ele como apto, porque a criança ela não é um nativo digital. Porque o próprio meio digital ele está a todo momento se desenvolvendo. Como é que uma criança então vai ser nativa daquele ter conhecimento pleno dali? Então a gente vê que os pais, cada vez mais cedo, incluem esses filhos nesses ambientes, eles não chegam lá por conta própria, né? E que a gente passa a notar também, em todo esse enredo, a criança não só passa a ter uma questão contraditória com a sua faixa etária, porque é um ser em desenvolvimento pleno, que está sofrendo a todo momento um turbilhão de inferências, não só de outras influências, mas também das próprias plataformas. Porque a gente pensa o seguinte, ali o pai acha que é bonitinho, a criança está brincando, mas não leva em consideração, às vezes por falta de informação também, que ao mesmo tempo a plataforma também brinca com essa criança. Porque a gente vai ver nos estudos, por exemplo, de Latour, quando a gente pega a questão de fator rede, a gente tem que levar em consideração também a questão não humana, que é todo esse fator algorítmico, né, que nada mais é do que o matemático em prol da monetização desses conteúdos. Então, essa criança que chega mais cedo, ela passa por esse processo, às vezes, de travamento do seu desenvolvimento, porque ela não consegue, às vezes, conciliar esse momento turbuloso, né, que assim dizer, dessa mídia efervescente a todo momento, uma criança que tem que ter ali um cuidado, né, um passo a passo. Então, a gente vê essa problemática, né? Os pais inserem, mas as crianças, às vezes, não dão conta porque
não é, a criança não precisa realmente dar conta disso. Tá, mas aí vou voltar a pergunta para você agora, então, Índia, pegando o gancho na resposta do Pablo. Minha neta ontem, só dar um exemplo, ligou para mim e falou, vovô, entra no site GPT, site que você entra e que transforma desenhos, pega foto e transforma em desenho. Eu falei, como é que essa menina sabe disso? Eu não sei nem o que ela está falando, eu sei descobrir o que era aquilo. Mas aí vem a pergunta, nós estamos falando de uma época totalmente tecnológica, inteligência artificial, quer dizer, você também não deixar a criança mexer com isso, não está retardando também ou dificultando uma vida que ela precisa ter, quer dizer, dá para ficar sem tecnologia desse jeito, quer dizer, tem idade para entregar um celular na mão da criança? A pergunta é essa, vamos lá. Sim, na verdade, com certeza tem, porque como o Pablo citou, não ter esse limite entre o que é o virtual e o que é o mundo real gera inúmeros impactos, né? E a criança, ela não nasce, né, sabendo, com certeza a gente vai desenvolvendo ao longo dos anos, e por não nascer entendendo o que é errado, o que é certo, o que é perigoso, o que não é perigoso, ele está entrando em um mundo onde não tem esse pudor, né? Então não tem esse limite entre o certo e o errado. Acaba que a criança, ela vai tendo um acesso ilimitado a um mundo de informações que não cabe ainda a ela, né? Até mesmo de próprios sinais. A internet, ela não é, como o Pablo disse, ela não é viva, né? Ela não é um ser humano, mas se você clica ali em algo que para nós é tendencioso, mas para a criança ainda não é tendencioso, ela vai entrar e vai lhe consumir um conteúdo totalmente desproporcional à idade dela por achar que não é, né? Então o GPT também ele pode, porque o GPT ele é ali uma plataforma, né, que você acessa pelo Google também, ele não pede uma idade para que você acesse. Então, se a criança escreve algo e a inteligência artificial ela entende outra coisa, então a criança vai consumir aquele conteúdo que a inteligência vai derramar sobre ela, né? A minha pergunta até citei meu exemplo, porque Sim. eu estou nessa idade, não tenho nem ideia do que ela está falando. Então, eu fico imaginando que se você pega a criança também, eu entendo, a criança tem que brincar, tem que jogar bola, tem que correr no chão, tem que brincar de pique, tem que estudar, tem que conversar muito e tal. E quando eu pergunto sobre a idade, é por isso, quer dizer, se a gente atrasa muito também por conta disso, para dar essa infância que nós tivemos, aquela infância antiga, que acho difícil voltar, não estamos criando dificuldade para ela no acesso à escola, porque chega lá, está todo mundo com o celular fazendo pesquisa e ela não sabe fazer. Acaba sendo, né, professor? Eu estou ali em um mundo que talvez os meus pais eles limitam muito o meu acesso e todos os outros estão ali inseridos nesse mundo, é isso que você quer dizer, né? Mas tem uma idade adequada sim. A Sociedade Brasileira de Pediatria estipula, né, que até os 2 aninhos, onde a criança está se desenvolvendo, não é aconselhado que se tenha acesso às telas, de forma alguma. Depois dos 2 aninhos, dos 2 aos 5, que possa sim ter um acesso limitado com conteúdos adequados de 1 hora por dia, de no máximo 1 hora. Né? Após essa idade, de 6 aos 10, também é aconselhado que seja de no máximo 2 horas. E que essas 2 horas também seja com supervisão. Depois que passa dessa infância, né, e vai entrando na pré-adolescência, a gente sai aí de um tempo limite de 2 horas, 1 hora a 2 horas, para no máximo 3 horas, né? Dos 11 aos 18 anos. Mas também levando em consideração, né, que vai ser um viver ali as telas, estar nas redes com supervisão, né? E também com total contato com os pais, para os pais estarem também aconselhando sempre que necessário. Bacana, vamos fazer um rápido intervalo e só para fechar esse bloco, usando com moderação no momento certo, vai aprender a usar na vida adulta, né? Não vai ficar todo mundo maluco aí 24 horas por conta de rede social, com equilíbrio. E, então, nada de dar celular para criança no carrinho de bebê, não é isso? Não. Vamos para um rápido intervalo, você não sai daí, bate-papo sensacional, estamos conversando aqui com a psicóloga Ingrid Vieira e com o jornalista Pablo Vieira. Até já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco desse começo de conversa especial, recebendo aqui a psicóloga Ingrid Vieira e o jornalista Pablo Vieira. Ô Pablo, no seu trabalho você cita casos como o da Andriele Mendes, Juju Teófilo, Isaac Amendoim, é isso? E o Noah Tavares, né? O que exatamente esses perfis te chamaram a atenção?
Então, chama a atenção porque a gente vê, professor, que eles foram inseridos nessas plataformas de rede social muito novos, né? E aí a gente leva em consideração o fator de que todas essas 4 crianças que são influenciadores, elas entram sempre por intermédio de um outro adulto. E aí quando a gente vai pesquisar nesse âmbito de influenciador digital, a gente vê a questão de apadrinhamento. Andriele, por exemplo, ela chega ali a partir do Carlinhos Maia. Quando não é um apadrinhamento de um outro influenciador, é pelos próprios pais. E outro fator de relevância que leva a gente a concluir essa questão do desenvolver infantil dentro dessas plataformas é que a criança ali não se desenvolve com outras crianças. Então você pega o perfil delas, a interação com outras crianças é muito pouco. O relacionamento é ruim. É pouco. Então eles interacionam com quem? Com outro adulto, com outro influenciador, e isso para o contexto infantil não é favorável, né? Porque a gente vê que a criança, ali no brincar dela, ela está refletindo uma realidade de realizar os seus problemas. Então a criança ela não brinca apenas por brincar. É todo um conceito de como que ela vai lidar com a vida ali. E às vezes ela se entende melhor com uma outra criança. Na ausência dela, a gente detém então a questão da adultização que já começa. O contato da criança, então, que vai puxar do adulto uma problemática que não é do hemisfério infantil. E aí o que a gente vê nesses perfis, como por exemplo, essa questão da performatividade adulta, né? Uma criança que grava um Reels, por exemplo, da Andriele, dançando e preocupando, estou na festa, mas não tenho dinheiro para pagar a fatura do cartão. Isso não é uma preocupação infantil. Uma preocupação adulta, e é isso que a gente vê e mapeia dentro de todos esses perfis. Muito bem. Aí eu vou aproveitar o gancho e falar sobre essa questão da pressão por likes, porque quem está ali está querendo que o outro veja, que ele curta. Índice, como que isso pode influenciar aí na questão comportamental mesmo, de crianças, influenciar processo de depressão, por exemplo, essa pressão por like, quer dizer, eu fiz e pouca gente viu. Né? Porque adulto fica maluco com isso, alguns adultos. E criança também, você tem isso também? Pense só uma criança, né, que não tem um entendimento e nenhuma formação, né? A autoestima dela, ela está também em formação. Então, como a gente conversou, essa identidade está sendo formada, né? Então, vira-se também uma identidade mais adulta do que realmente ela é. Então, é exatamente essa palavra, né? Se torna adulta antes do momento correto. E com isso também podemos ter um impacto muito grande na autoestima. A autoestima é esse conjunto de como eu me vejo, né, como eu também me enxergo diante do outro, como eu me sinto. Então eu vou me sentir como se aquilo que as pessoas estão ao meu redor querem, que é que a gente ganhe like, que a gente ganhe dinheiro, isso não está acontecendo, né? Como uma criança, mesmo que não entenda tanto quanto o adulto a quantidade de dinheiros, ela percebe a frustração ali do seu padrinho, da sua mãe, do seu pai, que estão gravando junto com ela e não estão conseguindo alcançar esse resultado, né? Então, mesmo que ela não entenda exatamente o que é 1 milhão de visualizações, ela sabe que ela não está conseguindo alcançar, né? E como isso vai refletir? Eu não sou adequada, eu não estou sendo tão boa, eu não sou uma boa menina, uma boa blogueira, né? E tem o adulto ainda falando, né? E só deu 10 curtidas, 100 curtidas. Sim. Né? O outro seu deu 10 mil. Olha a habilidade social dessa criança, né? Ela está o tempo todo se conectando com adultos. Então, ela está falando de um assunto que não condiz com a idade dela. Ela deveria estar conversando sobre escola, sobre brincadeiras, está ali vendo sobre likes e TikTok. O Pablo falou uma fala interessante dele sobre relacionamentos. Sim. Porque essas crianças que estão dentro desse processo de adultização, vamos chamar assim, ou que estão enfiadas dentro da internet, o relacionamento dela é quase sempre digital, né? Elas têm mais dificuldade de relacionar com o outro, né? Com toque, percebe isso, acha que isso não influencia, quer dizer, menino que fica enfiado mais na internet, ele vai saber brincar de bola com o outro? Com certeza influencia e não, né? vai saber tanto quanto o outro que está ali inserido em um meio da mesma faixa etária, né? Lidando com pares, porque o contato social é que faz a gente desenvolver habilidades sociais, né? Nós não estamos aqui hoje conversando simplesmente porque aprendemos isso ontem. É uma construção ao longo da vida. Então, a gente sabe se comunicar, desde olhar no olho, até mesmo esperar, ter empatia, né? Querer também estar por estar. Então, quanto mais a gente evita, menos vontade a gente tem e também menos coragem a gente tem de se comunicar com o outro. Pode sim acontecer de ser uma criança mais inibida socialmente.
Você aborda no seu trabalho essa questão dessa dificuldade de relacionamento com o outro, o físico, o relacionamento físico? Então, a gente aborda a partir da análise do brincar, né? Porque o brincar, ele não é só a brincadeira, como eu já disse, ele passa a ser então uma tecnologia de afeto e interação física. E aí a gente tem um fato interessante dentro da pesquisa que a gente desenvolve, que é isso que a Ingrid pontua aqui, que a gente vai nomear como uma questão da visibilidade. A criança, querendo ou não, é um grupo menor, né? É uma minoria, assim dizendo, no contexto social. É uma minoria, então, que às vezes eu cito que, apesar de que sempre houve e haverá crianças na superfície da Terra, a infância não é uma coisa que sempre existiu, é uma coisa que existe hoje, mas talvez se a gente não cuidar dela, ela não haverá amanhã. Então, essa busca por visibilidade dentro dessas plataformas talvez seja um fenômeno de resposta que essas próprias crianças, até num subconsciente, estão desenvolvendo para então ser vistas, porque a gente vê uma questão de desamparo, não só em questão de legislação, mas também de infraestrutura dentro das próprias parentalidades e seus estudos, e também na questão de escola, no meio social. Então, eu creio, a gente já aponta isso dentro da pesquisa como dado concreto, de que afeta completamente essa questão da socialização física dessas crianças. Ingrid, e quando essa adultização vem acompanhada, né, numa sexualização precoce? Porque tem muito disso também, né? Você vê meninas novas mesmo. E não é só mostrando a maquiagem, você vê que tem toda a sensualidade naquele processo, né? Sim. Qual é o impacto disso na vida desses meninos? Não, professor, você tocou em um ponto importante, pois sim, a adultização tem a ver com essa questão mesmo desde a vestimenta, né, até mesmo assuntos que não condizem com a idade da criança ser tratados com a criança, mas também pode se interligar com essa questão sexual, né? A gente sabe que o abuso sexual, né, a pedofilia estão inseridas aí nas redes sociais, então essa criança que é exposta, e a depender de como ela é exposta, mesmo que não tenha a intenção de gerar isso, acaba por gerar, né? Até mesmo em relação à visualização, a como as pessoas veem aquilo que está sendo mostrado ali pelos pais ou pela própria criança nas redes, e até mesmo também como ela está se mostrando, né? Então, sim, se eu vejo ali os meus coleguinhas ou até mesmo crianças da minha faixa etária, como o Pablo citou, acaba que o público... Existe o público que assiste, né? E acaba que o público é dividido, tem adultos que assistem essas crianças, mas tem também crianças que assistem essas crianças nas redes, né? Então, se eu vejo ali aquela moça, aquela menininha, na verdade, né? Não moça, ou aquela moça também, porque temos aí também alguns influenciadores digitais que têm em torno de 15, 16 anos, né? Sim. E as crianças de 7, 8 adoram acompanhar, porque eles infantilizam ali um pouco os vídeos, mas trazem também do dia a dia. Já são adolescentes, já são. Então acaba que eu vejo, professor, e ao ver, eu torno aquilo ali a minha realidade, né? Então eu começo também... Começa cedo, né? A usar ali dessa parte mais sexual, né? Eu faço um vídeo porque eu vi aquela influencer que eu gosto, que é Mirim, fazendo, e eu também projeto aquele vídeo, então eu danço, aí a criança às vezes movimenta o corpo de uma forma também sexualizada, mesmo não entendendo aquilo de forma sexualizada, ela movimenta. A música que está sendo tocada tem uma sexualização imensa por trás da letra, né? E aquilo tudo ali é exposto, então sim. Muito bem. O Pablo, nós conversamos esse programa aqui falando que tramita no Congresso, né, uma PL sobre essa questão da adultização. Isso começou com um vídeo do youtuber Felca fazendo essa denúncia, né? Sim. O que foi que esse cara chamou tanta atenção assim? Quer dizer, por que foi a partir dele que teve um movimento grande? As pessoas, não só no Congresso, né, governo, no executivo, no judiciário, no legislativo, e as pessoas em casa, começou todo mundo comentando sobre isso, falando que isso é um absurdo e tal. O que chamou tanta atenção? Qual o impacto dessa fala do Felca? Então, professor, a gente pontua aqui o que o Felca fez, a gente nomeou como ele furou a bolha. Chegava lá numa oficina, tava o vídeo do Felca, numa padaria tava o vídeo do Felca, num salão de cabeleireiro tava o vídeo dele. Porque é um fator recente? Não é. A adultização ela vai começar lá bem antigamente, lá em 1975, quando a gente pega, por exemplo, você entra numa igreja e vê aqueles anjinhos lindos,
O anjinho é lindo, mas você olha lá para a barriguinha dele, você vê lá um tanquinho, você vê lá um braço mais musculoso. A adultização já começava bem antes da gente ter essa noção do que é adultização, porque não tinha separação do mundo adulto do mundo infantil. Então as crianças, que a gente hoje vê e nomeia como criança e infância, fazia parte do mundo adulto de fato, inclusive com relações sexuais. Então a gente vê que a adultização não é um fator recente, é um fenômeno que segue em construção. Mas o que o Felca fez foi o que a gente está fazendo nesse começo de conversa. A gente está traduzindo, então, uma pesquisa fundamentada para que todo o público tenha acesso a essa pesquisa. Entendi. Então, ele pega esse munduréu de assunto, resume, não só resume, como ele explica, de fato, didático dentro do vídeo dele, a partir do momento que ele cria um perfil, mostra como que o fator de aglutinação, de hashtags e de postagem funcionam, entrega isso de forma clara para o telespectador dele, que é crianças, obviamente tem crianças que seguem, tem adolescente, tem um adulto, tem a Dona Maria que posta foto do Joãozinho na piscina, por exemplo, todo o tempo, mas que não tinha noção de o que ela faz, às vezes, sem a maldade, né, sem o olhar adequado, coloca o neto em um ponto de risco. Entendi. Então, por isso que o vídeo do Felca teve essa repercussão toda. Que bom que ele furou a bolha, né? Sim. Vamos fazer um rápido intervalo, você não sai daí. A conversa está muito enriquecedora. Vamos fazer um rápido intervalo, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta, agora com o último bloco desse começo de conversa especial. Você que chegou aí agora pode acompanhar um final de bate-papo sensacional. Nós estamos conversando com a psicóloga Ingrid Vieira e com o jornalista Pablo Vieira. Eu quero começar com a doutora Ingrid. O que é mais complicado? É a exposição excessiva ou o conteúdo gerado na rede social por crianças? Acredito que ambos. Ambos, hein? Ambos. Com certeza, a gente precisa, sim, sempre estar ligado ao conteúdo que está sendo ali exposto para a criança, né? Então, a gente tem aí formas como a configuração do que é mostrado, também a supervisão, sempre ali de olho no que está sendo visto, respeitando, como a gente falou anteriormente, o limite de telas, né? Uhum. Então, assim, o excesso realmente é ruim, mas também nós devemos tomar cuidado com o conteúdo que está sendo exposto, sim. Então, os dois, né? Na verdade, né? um não é menos pior que o outro. Nós estamos falando de... queria continuar com você ainda para aproveitar essa questão. Nós estamos falando de adultização, e aí vem a pergunta, né? Então, não vamos deixar as crianças fazerem esses videozinhos bonitinhos na internet? Aí me vem também aqui agora, na hora que eu estava pensando em te fazer essa pergunta, que não é só uma questão do que é produzido, tem a questão também de quem está do outro lado vai utilizar isso, né? Porque tem isso também, usar a imagem do seu filho, da sua filha. Sim, professor, porque você quer mostrar o que para você está interpretando como puro, como bonito, como fofo, mas e o outro que vai receber, né? Então nós devemos sim tomar muito cuidado com o que nós deixamos passar para as redes, porque nós estamos ali querendo somente mostrar o nosso filho em desenvolvimento, mas e o outro que está tendo acesso, né? Então devemos sim limitar isso à família, né? As pessoas que nós confiamos. Para o grupo familiar, né? Sim. Tem que botar em rede para o mundo inteiro, quer dizer, você colocar uma foto ou um videozinho do seu filho, da sua filha, solto nas internet. Sim, porque tem um algoritmo, né? É, e o algoritmo faz com que isso vá sendo passado adiante, e como também, como nós conversamos sobre o influenciador Felca, né? Uhum. Ele foi mostrando, se eu escrevo uma palavra, aquilo também vai passando e vai chegando conteúdos. Em algum momento o meu filho também chega ali para aquela pessoa que está vendo conteúdos com um intuito diferente do que eu postei. Bacana. A gente falou sobre algoritmo, quero aproveitar o Pablo. Por que o algoritmo parece que dá mais velocidade a essas questões quando envolve, por exemplo, crianças? Porque a gente vê hoje, professor, é interessante pensar o algoritmo porque ele está associado à questão de mercantilização. E não só de produtos, como a mercantilização da própria infância, como o Score já pontua para a gente. E criança vende? Ela não só vende como ela está ali, ela vende a si mesma inconscientemente. Entendi. Então a criança passa a ser mais um produto do que um próprio usuário da rede. Durante as pesquisas que nós realizamos, a gente, num certo momento, desativamos todos os nossos aplicativos e aí, para não receber, por fator algoritmo, nenhum tipo de interferência de propaganda infantil, por exemplo. E aí, então, eu adquiri um outro aparelho junto à universidade para só deixar por conta da pesquisa e eu não tinha logado nada.
Mas mesmo assim, por sinal de Wi-Fi, por exemplo, eu comecei a receber, então, desses fatores do algoritmo, propaganda de, por exemplo, caiu lá, teve um dia, numa mochila de uma galinha pintadinha, literalmente, a gente citou aqui, porque ele fica a todo momento buscando onde que a gente está conectado, como que a gente faz os nossos sistemas de busca para estar entregando isso para a gente. Então o algoritmo ele não é neutro, ele é sempre em prol da lucratividade. E como a gente está falando de questão de rede, a gente abre, né, esse parênteses para a plataforma do Instagram, mais do que as outras, por exemplo, porque o Instagram em 2010 foi lançado como uma plataforma para postar foto. Hoje ele é mais do que uma plataforma de foto, ele passa a ser um e-commerce digital. Então esse algoritmo ele não está associado a só essa busca e entrega, isso que a gente vai falar como vigilância de dados, né, de todos nós aqui, seja pelo seu GPS que está ligado e você não sabe, que está te localizando, para mostrar para você, por exemplo, uma rede de supermercado próxima de nós. Tá certo. Rapidinho, mais uma pergunta que eu preciso fazer, porque eu tenho que fazer mais uma pergunta para a Ingrid e o nosso tempo está acabando. Racismo estrutural, você percebe isso nessa questão da utilização, principalmente ligado a uma sexualidade precoce? Mais meninas negras, por exemplo, que brancas? Totalmente. Porque a gente vê que o racismo, principalmente em contexto brasileiro, ele é uma questão estrutural. E de uma forma bem grotesca até, né, vai começar lá quando começa a questão dos escravos, como a mulher negra era vista como um objeto de procriação. Então isso vai sendo construído ao longo do tempo e de uma forma, né, que cai agora na questão da infância, esses corpos infantis também passam a ser visualizados dessa forma. Um corpo infantil negro, que já é uma questão de marginalização por questão do racismo, e que às vezes a infância, por ser um espaço de pouca assistência, tudo isso soma para que esses corpos infantis negros sofram sim mais violências, mais ataques, mais questão envolvendo pedofilia por ser uma infância, né, uma criança negra, por exemplo. Então, está tudo ligado a esse racismo estrutural brasileiro. Bacana. O Índice, você falou, nós já falamos aqui, você já falou sobre limites, e aí eu queria ver assim, quem está nos assistindo aqui, o pai que está nos vendo na televisão, né, os pais estão nos vendo, estão aí como internautas, como impor limite para uso de tecnologia ou para uso de rede social aos filhos? Sim. Eu costumo sempre orientar os pais que o limite, ele precisa sim ser imposto, né? Uma das necessidades emocionais básicas de uma criança são os limites realistas. Claro que uma criança precisa de afeto, precisa se sentir pertencida, mas também precisa de limites. Então, esse limite, ele pode vir também com o entendimento da criança. A gente pode sentar com uma criança e perguntar o que você está sentindo, né? Por que você quer? E após entender também o porquê da criança, você expor à criança o porquê não, né? Então isso pode acontecer. A gente produz sempre uma fala aqui. Eu entendo você, né? A mamãe, o papai, né? A tia, enfim, eu te entendo, mas isso não pode, tá? Eu entendo que você quer, mas isso não pode. Eu entendo que você está com raiva por não ter, mas isso não é possível, né? O que você quer? Eu posso te ofertar isso, né? Não pode a tela, eu posso isso. Então a gente dá outras opções e mostra à criança que sim, ela não é ali a dona da sua vida por completo, porque ela não tem maturidade ainda para ser dono da sua vida. A criança, ela quer tudo, muitas vezes. Como a gente viu aí recentemente na internet, ela quer comer terra, mas você vai deixar ela comer terra? Então, imponha os limites, porque isso a criança precisa também. Interessante isso, porque e a própria rede social mostra isso toda hora, exemplos de quando você tenta impor esse tipo de limite, já com adolescente, alguns casos assim, de agressões mesmo, que pais sofrem do filho que não consegue mais ficar longe do celular, longe da rede social, quer dizer, não consegue fazer mais nada. É coisa de maluco mesmo, né? Exato, a gente tem que se conectar, né? Tanto com o adolescente quanto com a criança, igual eu falei, mostrar que a gente entende também o ponto de vista, a gente também tem que criar essa conexão do entendimento. Eles são também pessoas, eles precisam ser entendidos, mas impondo esse limite. É mais fácil impor na infância do que só querer impor na adolescência. Colocando na infância, vai chegar na adolescência com muito mais tranquilidade em relação a esse assunto. Exato. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito bom receber vocês aqui. Obrigado, Ingrid. Obrigado, Pablo. Vocês têm um minuto aí para suas considerações finais. Essa câmera aqui é de vocês. Pode começar com a Ingrid, por favor, depois o Pablo. Deixe o seu recado aí para os telespectadores e os internautas.
Então, nós estamos participando de uma temática que está em alta, né? A adultização. Mas para além dessa adultização, a gente tem que olhar para a infância não apenas para deixar com que a adultização ela seja continuada, mas também tentar criar, sempre como eu digo, uma infância com solo fértil para a vida adulta. Eu costumo dizer que a infância ela é um chão que a gente pisa a vida toda. É mais fácil criarmos uma infância mais saudável do que reparar um adulto sofrido, né? Então, eu deixo aqui esse recado para os pais. Sei que não é uma tarefa fácil, é um grande desafio, mas com orientação também psicológica e com muito estudo, a gente vai chegando lá, né? Fico aqui à disposição. Para quem quiser me acompanhar, o meu Instagram é @IngridVieiraPsi. Estou por lá falando um pouco sobre a infância, adolescência e como isso impacta na vida adulta. Bacana. Pablo, você. Então, gente, falando sobre a questão da adultização infantil, eu gosto de pontuar e retorno essa fala de novo, de que enquanto houver crianças sobre a superfície da Terra, a gente tem que fazer com que as infâncias dessas crianças sejam algo à altura desses seres, porque a criança é diferente do adulto que só vive, ela explora muito mais do que nós, porque ela tem um olhar infantil que está em desenvolvimento. E quando a gente fala de adultização e dessas crianças dentro dessas plataformas, a gente tem que buscar que cada vez mais essa plataforma, junto com todo o legislativo brasileiro e com todo o corpo social que cabe à proteção à infância, que é de todos nós, comunicadores, professores, psicólogos, façam jus a esse nome que nós carregamos com profissão, para poder dar o suporte adequado a essas infâncias, seja ambiente digital, seja ambiente físico, porque as plataformas estão aí para serem usadas e nos usar enquanto usuário, mas que nós não deixamos que as nossas crianças passam a ser apenas produtos e que suas infâncias sejam comercializadas por toda a vida. Muito bem, estamos encerrando o começo da conversa. Obrigado mais uma vez, Ingrid. Pablo, obrigado a você. Muito obrigado pela companhia, pela audiência e até o próximo encontro, se Deus quiser.